Olá pessoal, vou deixar mais uma dica aqui da LMG para o técnico de apoio legislativo. A gente está retomando nosso curso agora está todo completo, todos os temas estão disponíveis, todas as aulas que dão suporte aos conteúdos também estão disponíveis. Lembrando que as nossas aulas são aulas exclusivas, tá pessoal? Eu gosto de frisar isso porque meu material foi copiado. Então, quando o material da gente é copiado, quem está dando aula para você não tem condições de preparação, tá? Ou tem preguiça, tá bom? Então, só fazendo, depois, mais tarde, eu explico essa questão, mas sem entrar no nome das pessoas, tá? Só apenas esclarecendo porque é chato, coloca o material da gente em descrédito, não é? E eu estou há muitos anos no mercado, raramente a gente se depara com cópia feita por aluno é normal, é o tradicional, ok, dá um desconto. Não é bacana porque se você enfrenta um processo tendo aí um julgamento transitado em julgado, um processo transitado em julgado, você não consegue ocupar cargo, mas quando outro professor copia é muito chato, é bem chato mesmo, mas vamos lá. E a gente já tomou as providências, tá tudo se resolvendo. Pessoal, dica de hoje tem a ver com um assunto que provavelmente vai cair no concurso de vocês, tá? Provavelmente pode cair, pode ser um dos assuntos, que é o aspecto intertextualidade. Existem outros vídeos que eu deixei aqui no canal um pouco mais para trás, tá bom? Que é dica 1, dica 2, que é dica 3, depois vem a dica 4. Que ainda não fiz, mas vou fazer naturalmente. Então, intertextualidade. Pessoal, o que é intertextualidade? A intertextualidade acontece quando um texto atravessa outro. Você nota que um texto tem origem em outro. Na obra que está prevista no concurso, nosso concurso, os autores, né, Fiorin e Savioli, não tratam muito, né? Eu sempre falo Platão e Fiorin, tá, gente? Se eu falar é só para vocês saberem que é outro nome do Francisco Platão Savioli. Eles não tratam exatamente desta palavra, intertextualidade. É porque o livro é muito antigo, que eles colocaram na bibliografia, mas eles vão falar de paródia, de assimilação, eles tratam de todos os fenômenos que têm a ver com a intertextualidade, todos. Mas não usam essa palavra, mas a gente vai ter que usar, entendeu? Por quê? Porque a gente precisa atualizar. O concurso ele sempre trabalha, olha, uma bibliografia de base, não é? A FUMARC é muito voltada a cumprir suas bibliografias, né? Saibam disso. Esse livro, inclusive, está disponível gratuitamente, tá? Mas não é um livro fácil de ser lido, ele tem quase 600 páginas, então é coisa para professor de português mesmo, experienciado, para fazer as relações e localizar os assuntos, os fenômenos da interpretação. Então é isso que a gente fez no curso todo aqui do Turma de Geração Concurso. Mas chamando a atenção de vocês para a intertextualidade. A intertextualidade acontece quando um texto atravessa outro. Quando você nota que o texto 1 tem algo de similar com o texto 2. E aí a banca parte para cima. Ela vai perguntar, por exemplo, como o texto 1 e o texto 2 tratam um determinado assunto. Ela sempre vai fazer esse tipo de pergunta, tá certo? Se eles tratam, né, por convergência ou por divergência. E aí a maioria das pessoas vai falar do assunto do texto 1 e do texto 2. Estarão corretas as respostas nesse sentido? Sim, mas elas estarão sempre parcialmente corretas, vai faltar nota. Por quê? Porque é preciso falar o nome do fenômeno por trás, tá? O fenômeno é a intertextualidade. Quais são os tipos de intertextualidade? São vários, mas os dois principais são, tá? Os dois tipos principais são, né, a paráfrase, que ocorre quando o aspecto de semântico, ou seja, o conteúdo tratado entre texto 1 e texto 2 são similares. Então aqui você tem, né, um conteúdo similar. E há a paródia, quando o texto que referencia o outro, né, por exemplo, o texto 2, se ele referenciar o texto 1, ele vai subverter, ele subverte o conteúdo. Há uma subversão do conteúdo, o conteúdo é alterado, muitas vezes para um tom cômico, para um tom irônico, etc. Tranquilo? Então, são vários fenômenos de intertextualidade, estes são os dois principais. Para você entender como isso acontece, olha só. Lá na obra do Platão e Fiorin,
né? E a gente trouxe como exercício aqui, adaptado, obviamente, que a banca não vai copiar igualzinho, mas ela vai fazer o que a gente fez aqui. Existe o Canção do Exílio, que é um poema, um clássico do Gonçalves Dias, um dos poemas mais intertextualizados, parodiados, parafraseados que existe, tá certo? Então você tem aqui, né, ele falando, ó, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. E ele vai falando, né, de uma forma, certa forma, idealizada sobre sua terra. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. E vai embora, tá? Vai falando dessa forma. Mais tarde, né, o Gonçalves Dias escreve no século XIX. Um século mais tarde, o Murilo Mendes escreve Canção do Exílio, lá no modernismo. E ele vai fazer uma intertextualidade. Ó. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Os sargentos do exército são monistas, cubistas. Os filósofos são polacos vendendo a prestação. A gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos. Veja que ele está falando também da mesma ideia da terra dele. Né? Existe um ponto de intertextualidade que é ali falar da terra dele, assim como Gonçalves Dias no poema acima. Mas eu te pergunto, qual é o fenômeno intertextual? É uma paráfrase? Eles falam na mesma direção? Será que o Murilo Mendes fala com o mesmo saudosismo que o Gonçalves Dias tem de sua terra? Quando ele fala da sua terra, das belezas, ó, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, não é? E ele tem saudade dessa terra, ele fala, esses mares fazem à noite mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Este daqui parece estar ironizando, não parece? Então o que você tem aqui é uma intertextualidade, não é? Em forma de paródia em relação ao texto 1. Ele vai parodiar o texto 1. E às vezes as pessoas olham para o texto e falam, mas esse texto é muito difícil, eu não entendi nada. Não é para... Gente, coloque uma coisa na cabeça de vocês. Prova de interpretação de texto, você não precisa saber o vocabulário a fundo. Você só precisa demonstrar o seu ponto de vista. Então, se você entende que esse Canção do Exílio do Murilo Mendes não parafraseou o Gonçalves Dias, mas parodiou, ou seja, brincou, é só você mostrar os pontos de brincadeira, entendeu? Os momentos em que ele brinca, faz uma comparação de um trecho com o outro. É isso, tá? Perfeito? Então, dica dada, né? A gente segue para uma próxima dica.